Olá, amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos na TV, toda quinta-feira, das 20 às 20h30, com reprise aos domingos, das 8 às 8h30 da manhã, logo cedo, para acordar cedo e aproveitar, com certeza, um belo domingo, se Deus quiser. Hoje, mais um convidado especial. Aliás, recentemente tivemos a oportunidade de fazer um excelente programa, e digo isso de público, que foi um programa que fluiu com uma naturalidade impressionante, com o filho do nosso entrevistado, Gustavo. Hoje, o entrevistado é diretor financeiro da Associação Comercial de Santos, formado em Direito e Administração de Empresas. Ele também é diretor da firma Mansueto Pierotti Filhos Limitada. E também é importante, aliás, destacar, que vai ser um dos assuntos que nós vamos abordar, ele é presidente da Associação Brasileira de Fornecedores a Navios, desde 2004. E filho do ex-prefeito de São Sebastião, aquela figura que todos nós conhecemos, eu ainda na infância, mas não consigo esquecer aquela figura alta, forte, aparentemente brava, mas sem dúvida alguma uma pessoa sensacional. Foi prefeito de São Sebastião e desenvolveu grande trabalho em toda a região da Baixada Santista. Nosso convidado de hoje, portanto, Geraldo César Pierotti. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Já me deixa numa situação difícil, porque citou meu pai e o meu filho, Pois é. como duas referências. Pois é. Eu vou fazer o possível para ficar no mesmo nível, para não decepcionar, né? Não, mas cada um tem seu espaço, cada um tem sua história, mas o elogio que eu fiz ao Gustavo foi porque realmente me impressionou. Já tinha uma boa impressão, uma ótima impressão pelo convívio lá na Associação Comercial de Santos, e o nosso programa fluiu de uma maneira tão natural, tão assim, rápida, que parecia que nós não fizemos nem 3 blocos. Mas foi um programa muito bom e eu tenho certeza, ele que foi eleito recentemente, ele é o coordenador eleito da CSJ, vai tomar posse agora na próxima semana. Eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho em conjunto com a nossa diretoria da Associação Comercial de Santos. Aliás, falando sem ACS, vamos fazendo, modéstia à parte, um bom trabalho, né, Geraldo? Desde que assumimos há 2 anos e com a reeleição agora. Sou um pouco suspeito, né? Eu que já venho na Associação Comercial há mais de 25 anos, fui presidente do Departamento de Fornecimento a Navios durante muitos anos, fui vice-presidente. Eu acho que a Associação Comercial, sob a nova liderança do Michael Tim, que eu tenho orgulho de integrar, né, na administração, ela está dando uma vida nova, né, uma feição nova à associação, né? E, sem dúvida nenhuma, isso está sendo muito reconhecido já pela própria comunidade, né? Um estilo mais moderno, né? Mais transparente, mais dinâmico, não tem pessoalidade, é sempre... É um colegiado, como ele sempre diz, né? Colegiado, sempre visando o bem, em primeiro lugar, da instituição, né? Sem conflito com o bem da comunidade, que é nosso interesse, especialmente da comunidade comercial e econômica da região, né? Bom, vamos falar muito de Porto, obviamente, até porque a sua atividade está diretamente ligada ao Porto de Santos, o maior porto da América Latina, sempre cheio de problemas. Mas a cada mês, né, Geraldo, bate recorde. Esse porto é teimoso, né? Ainda essa semana, novo recorde de movimentação de carga no semestre. Graças a Deus, né, Márcio? Santos sempre foi o porto principal da América do Sul, né? E por consequência do Brasil. E não é surpreendente que ele bata recordes no momento que o Brasil está tão aquecido na sua economia, não é? Apesar dos problemas, né? Apesar dos problemas, né? O Brasil vem vivendo uma fase importante, né? Com o país do momento, né? É o país, né? Do momento, e por consequência o Porto tem que refletir esse momento bom que o Brasil vem passando, né? Falar um pouquinho mais agora da sua área específica, depois a gente volta a falar um pouco mais de Porto e da própria Associação Comercial. Mas a sua empresa conceituada e antiga, de tradição, Mansueto Pierotti e Filhos Limitada, abastecimento de navio. Abastecimento é só, digamos assim, de gêneros alimentícios ou todo tipo de abastecimento? Vamos detalhar um pouco isso. Não, é todo tipo. Eu só queria fazer uma retificação por uma questão de justiça. Talvez eu tenha me equivocado aí quando passei os meus principais dados. Eu já fui o presidente da Associação Brasileira dos Fornecedores a Navios e sou, desde 2004, o presidente do conselho dessa associação. Hoje o presidente é um santista, o Paulo Rodrigues, da empresa DSF, e eu sou o presidente do conselho. Então, não há nem necessidade da retificação, você passou corretamente. Eu acho que a falha foi nossa. Não, presidente do conselho da ABFN, é isso? Presidente do conselho, desde 2004. Desde 2004. Então, tá, e fui anteriormente o presidente da diretoria. Então.
e como tal fui o representante da categoria no ISA Board em Londres, que é a International Ship Supply Association. Eu fui o representante do Brasil durante alguns anos nesse comitê em Londres sobre os assuntos de abastecimento, que eu tenho muita satisfação e toda vez que tenho a oportunidade de falar. O abastecimento a navios, ele é generalizado, né? Desde combustível, gêneros alimentícios, ferramentas, equipamentos, produtos químicos. Mas a nossa categoria de fornecedores a navios, cuja tradução para o inglês pode ser duas, é ship chandler e ship supplier, né? Normalmente ela não se atém à água e combustível, né? Porque o combustível é atendido pelas grandes bandeiras de combustível, como Petrobras, Exxon, enfim, essas Texaco, grandes empresas do setor. E a água também é um abastecimento muito específico, né? Que é feito por empresas especializadas. A nossa categoria, digamos assim, de ship chandler, como ela é entendida no mundo inteiro, é principalmente sobre alimentos e produtos que são consumidos ou usados a bordo, né? Aí dentro desse foco, o navio de passageiro é uma prioridade, né? É talvez o grande foco. Então, eu não sei nem se eu vou ter tempo de falar sobre tudo isso. Sim. Já foi muito importante para a nossa categoria e agora, nesse momento, vive um momento difícil, porque é um mercado que foi descoberto pelos grandes produtores e porque não existe uma reserva de mercado, até porque estamos num país democrático, mas a verdade é que os grandes produtores estão vindo comer o filé. Os fornecedores de navios roem o osso durante o ano, e quando chega na alta temporada, vai de início de novembro até março. A gente é bypassado pelos principais produtores do Brasil, que eram os nossos antigos fornecedores, né? Nós somos intermediários, a gente compra na fonte e entrega no navio, colocando um valor agregado muito grande de serviço nisso, né? Um expertise muito importante. Mas alguns produtores resolveram procurar diretamente os nossos clientes e, em alguns casos, obtiveram sucesso, porque a legislação, e depois eu quero falar sobre isso também, considera o navio de passageiro um navio de cabotagem, né? Que, no meu ponto de vista, é uma interpretação completamente equivocada. Máximo, dá para admitir, no máximo em tese, né? Então, pela navegação interna. Quando se torna com a venda em mercado interno, facilita para essas grandes produtoras e tal, né? Mas a gente está lutando para se manter no mercado, né? Não especificamente a minha empresa, mas os nossos colegas todos. E a gente acha que isso vai reverter, porque existe falta de especialização, né? Essas empresas entendem de carne, entendem de peixe, entendem de frango, mas não entendem de como isso funciona na beira do cais, né? Aí é a tradição, né? Aí a tradição prevalece. A tradição, né? Histórico. A veia, né? O DNA, não é? A credibilidade. Porque a credibilidade. É isso? Porque esse serviço existe, essa profissão tem um valor, um serviço agregado muito importante. Porque, às vezes, há necessidade de trocas na própria escala do navio, imediatamente, quando o navio está de saída ainda, devolução de produtos. Então, ter uma base localizada na beira do porto e ter flexibilidade logística e operacional para resolver imediatamente, a qualquer custo, ainda que com prejuízo da empresa, mas pela vocação de atender bem o cliente, essas empresas não têm. Elas são grandes produtoras de produtos, né, de alto valor agregado, elas mandam a carreta delas, põem no... Mas se tiver uma devolução... Não é só isso, né? Não é só isso. Você falou que quer falar sobre legislação dentro desse contexto, para não perder o gancho, então vamos para o primeiro intervalo e na volta vamos falar então já da legislação que você disse que gostaria de abordar. Tá bom. Voltaremos em instantes, fique conosco.
Voltamos com o nosso Associação Comercial de Santos, ACS na TV, aqui pela TV Com, Canal 11, nosso entrevistado de hoje, também diretor financeiro da Associação Comercial de Santos, Geraldo César Pierotti. No final do primeiro bloco, nós estávamos abordando a questão do abastecimento de navios e o Geraldo destacou que queria falar também sobre esta legislação que envolve o setor. Mas eu aproveito, além da legislação, gostaria que você abordasse um aspecto importante, que corre a informação de que fica muito dinheiro na Baixada, mas essa concorrência das empresas de fora muda um pouco esse quadro. Queria que você falasse sobre isso e sobre a legislação que você disse que gostaria de abordar. Isso é uma lenda, né? Porque, na verdade, houve uma época que só as empresas da região, especializadas em fornecimento a navios, atendiam essas grandes companhias. Estamos falando de navio de passageiro, não de navio cargueiro, que continua sendo um mercado só nosso, porque na economia de escala, para esses grandes produtores, não interessa. Foi o que você disse, só o filé, né? Por isso é que é odioso. Né? O filé de outubro a março. Isso. Além disso, para os interesses da Baixada, é importante esse canal de comunicação que você me abre, para falar em nome da nossa classe, que tem sido veiculado, equivocadamente, que o abastecimento a navios deixa milhões de dólares na região em função desse abastecimento. Como também isso é divulgado juntamente com turistas que aqui passam, hotéis, consumo de restaurante, enfim. E nessas informações embarcam também o fornecimento a navios. Isso absolutamente não vem sendo verdadeiro nos últimos 2 anos, pelo menos, quando essas grandes produtoras entraram. Eu sou capaz eu não tenho os detalhes, mas a alfândega com certeza tem, o próprio secretário Sérgio Aquino dos Portos, Municipal dos Portos, está muito interessado nisso, porque ele também entende que isso não é como está sendo divulgado, mas eu posso afirmar, sem medo de errar, que não fica 30% do que esses navios consomem na região, fornecimentos feitos no Porto de Santos, não é feito 30% por empresas da região, já foi 90%. Hoje não é nem 30%. Em função esse quadro, Geraldo, dessa entrada... dessas empresas que vêm, usam nossas ruas, atravancam os nossos terminais, enfim, né? E acabam levando para fora da economia de Santos, né, um valor importante, que era da nossa categoria. Né? Sem dúvida. Então, você falou que também isso é uma coisa importante que eu agradeço a oportunidade de divulgar, porque... E o presidente e o secretário de Portos de Santos, Sérgio Aquino, nos acompanha semanalmente. Está aí o recado, Sérgio. Está aí o recado, um recado importante. E ele está interessado nisso também. Até as próprias armadoras estão começando a sentir uma certa dificuldade, porque se ganham, evidentemente que o comerciante, o fornecedor de navios, não tem o preço do produtor. Eu não posso concorrer com um produtor de frango, com quem tem matador ou quem tem frigorífico, eu não vou poder nunca. E você mesmo falou, vocês são, na verdade, na prática, o intermediário. Você disse isso no início da sua fala. Mas o que acontece é que essa operação trouxe alguma economia em termos de custo final de operação, mas também trouxe muito transtorno, porque antigamente, quando se comprava de um ship chandler ou dois, eram duas, três empresas para serem contratadas. Hoje, cada navio tem 10, 12, 14, 20 carretas, caminhões, cada um é um caso, então a operação para eles também está ruim. A gente foi chamado na Itália essa semana, a minha empresa, meu filho foi para lá, há 15 dias atrás. Eles estão querendo arrumar um meio termo, que eu acho que é onde vai, como tudo na vida, né? Quer dizer, vai haver, continuar alguns desses produtores entrando direto, mas com certeza a nossa categoria vai voltar a ter uma participação mais importante. E a partir daí, com certeza, respondendo a sua pergunta, a gente possivelmente conseguirá, com certeza, possivelmente não cabe, mas possivelmente a gente conseguirá trazer para a cidade esses recursos que estão de recolhimento de ICM, essas coisas todas que estão indo para fora de Santos. Em relação à legislação, você quer acrescentar alguma coisa? Você disse que gostaria de falar sobre legislação. Qual é a abordagem? Quero, é o seguinte, o que caracteriza uma exportação são basicamente o seguinte: adquirente sediado no exterior, pagamento em moeda forte, euro, dólar, as coisas através de banco. Real, agora o real, né? Não, através de banco não, tem que ser moeda... Eu me expressei mal, vai. Não, estou falando brincadeira, porque o real está tão forte, né? Então, adquirente sediado no exterior, pagamento em moeda forte. Né? O que acontece?
o nosso adquirente, a Costa, a Royal Caribbean, a MSC, a Iberojet, as grandes armadoras de navios exteriores de passageiros estão onde? Estão na Espanha, estão em Miami, estão em Nova York, estão em Gênova, estão na Itália, essas coisas todas. Muito bem. O pagamento é feito através de banco acreditado no Brasil para operar com moedas estrangeiras. E, apesar disso, então as divisas entram. Então, quando eu vendo 1 quilo de frango para o navio, eu recebo o pagamento em dólar. Então, o que eu estou conseguindo? Eu estou conseguindo internar divisas, que é o que o país se interessa. E essa exportação seria isenta, como é para os navios cargueiros, mas no caso do navio de passageiro não é. Por quê? Quando o navio de passageiro chega no início da temporada, ele é colocado em regime de cabotagem. Então é como se fosse um navio brasileiro em águas brasileiras. Sim. Porque eles alegam que o navio consome os produtos em águas, em território nacional, em águas nacionais. Portanto, a mercadoria não saiu do país e, portanto, não é uma exportação. Isso é uma interpretação extremamente forçada, porque se fosse pensar assim, não poderia abrir cassino, primeiro, porque o jogo também é proibido no Brasil. Sim. E quando o Brasil... Anuncia 12 milhas. 12 milhas, então... É difícil saber se aquele frango está sendo consumido até as 12 milhas ou depois das 12 milhas, não é? Então, com isso, a gente perde muita competitividade. Por exemplo, argentinos, navios que vão à Argentina compram mais nos portos de Buenos Aires ou que vão ao Uruguai do que a gente, porque eles lá estão isentos, nós não estamos. As próprias companhias de navegação trazem o que eles podem trazer de mercadoria que tem vida longa, eles trazem nas suas porões, para consumir durante a grande temporada, a maioria da temporada, só no finalzinho é que eles compram algum outro produto, ou então eles importam através de containers. Você vê que hoje em dia é mais fácil trazer uma Coca-Cola de Miami do que pagar uma Coca-Cola para mim, para colocar no navio, porque tudo isso tem isenções e nós não somos isentos. Isso tem um lobby importante e até legítimo dos resorts, dos hotéis do Nordeste ou mesmo do Sul, que sofrem a concorrência dos navios de passageiro. Então, eles dizem assim, quando o meu cliente é tirado do Porto de Galinhas ou lá do Mediterrâneo, porque ele prefere ir viajar de navio, na época que era isento, ele paga uma Coca-Cola, ou frango e tal, isento de ICM. Quando ele vem para o meu hotel, eu que estou no Brasil, sou obrigado a pagar o ICM dessa Coca-Cola e cobrar dele a Coca-Cola mais cara. Sim, sim. Então, o que o Brasil está fazendo? Está dando isenção para os navios de passageiro que levam dinheiro embora e eu, hoteleiro, no Brasil, estou sendo prejudicado. Então, o pleito deles é legítimo. Mas o que o governo faz? Em vez de dar a eles uma compensação para eles poderem concorrer no turismo, na escolha do turista, pelo resort deles ou pelo navio de passageiro, eles tiram a isenção nossa, não é? Para nos equilibrar com os resorts. E a partir daí a gente perde competitividade. E a partir daí também é que os próprias companhias de navegação acabam indo buscar o produtor para pagar o preço da fonte. Porque o nosso preço, além do nosso lucro, tem todos esses impostos. Nós estamos terminando esse segundo bloco, vamos para o terceiro. É rápido, a conversa está fluindo bem. Eu me emociono para falar isso, eu até atrapalho o programa. Eu quero voltar dentro de todas essas questões. Essas questões, com certeza, você vai me falar no início do terceiro bloco, por favor, sobre a Convenção Nacional da ABFN em Salvador, agora em setembro, não é isso? É isso. Voltaremos em instantes.
Voltamos com o nosso ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos. Hoje o nosso convidado é o diretor financeiro da Associação Comercial, Geraldo César Pierotti. E no final do segundo bloco nós deixamos aí como gancho a Convenção Nacional da Associação Brasileira de Fornecedores a Navios. Agora em setembro na Bahia, hein? Dia Que lugar 9, bom, hein? Que lugar 9. bom, hein? Que lugar bom, hein? É verdade. Todas essas questões com certeza estão na ordem do dia. E mais algumas. Vamos falar um pouco sobre a Anvisa, vamos falar sobre o alfandegamento. Vamos Qual é a provavelmente... participação esperada? Quantos participam? Quantos participantes? Acho que uns 40 devem. 40? Do Brasil todo. Do Brasil todo. Eu não sei porque eu não estou acompanhando as inscrições lá, mas... Você vai? Eu vou. Tá bom. Salvador, Salvador sempre. Eu vou porque eu sou presidente do conselho, né? E eu sou apoiador desse atual presidente, que é baiano, Sim. o Valeriano, que está em Salvador, e o vice-presidente é o Paulo Rodrigues, da DSF, que é inclusive associado nosso na Associação Comercial de Santos. Então eu tenho que ir, para dar apoio político e... Bom, a questão da Anvisa, aliás, eu tive a oportunidade de participar junto com você no ano passado de um entendimento de altíssimo nível com a Anvisa, envolvendo principalmente a embalagem de plástico na estocagem de gêneros alimentícios no abastecimento de navios. Evoluiu bem a questão? Muito bem, a gente teve o apoio aqui do diretor Wagner, Dr. Wagner, que nos atendeu com muito profissionalismo, sem abrir mão das obrigações e dos direitos que ele tem como chefe do posto aqui, mas ele entendeu que a gente tinha conteúdo no pleito e nos encaminhou para o chefe dele em Brasília, que é o Dr. Paulo Cury, que inclusive tem sido muito veiculado com uma série de medidas importantes que está tomando. E é um pleito complicado, porque há interesses importantes da Anvisa que não podem ser abdicados em função da saúde pública e das obrigações que eles têm lá de manter a qualidade de alimentos, essas coisas todas, mas existe também alguma razão na nossa argumentação, porque o que se faz é que, hoje em dia, a Anvisa exige que os gêneros alimentícios frescos, para serem estocados a bordo, não podem estar estocados em caixa de madeira ou papelão, e sim em contêineres plásticos. Mas é uma exigência da última temporada. Da última temporada. Não, já é uma legislação, é uma exigência que passou a ser, digamos, prática na última temporada. De 2 temporadas para cá. Isso causa um transtorno que a gente considera, sob um certo aspecto, até prejudica a qualidade, porque há alguns produtos que vêm, porque nós podemos transportar em caixa de papelão. Eu posso transportar até o costado do navio. Quando chega no costado do navio, pelo fato de o navio não poder estocar em caixa de papelão, a gente é obrigado a transferir no costado do navio a mercadoria que está adequadamente condicionada em caixa de papelão para caixas de plástico. E o ambiente é muito mais inóspito ali, empilhadeiras, estivadores, que às vezes estão manuseando, não é nem culpa de estivadores, estão ali para manusear empilhadeira, carga, e às vezes estão fazendo aquilo... O mais lógico é que vá direto, né? Então, existem algumas embalagens que são permitidas até na entrada do país, eu acho que é pela própria Anvisa, porque, por exemplo, o kiwi foi importado do Chile, pesco da Argentina, existe uma série de produtos que entram no Brasil em embalagem de papelão, adequadamente embalados, porque o produtor precisa que o produto dele chegue no consumidor final, naquele bercinho do kiwi, do morango, para aquilo não... E é uma heresia, é um crime você tirar daquilo para jogar, às vezes, numa caixa de um container pequeno, uma caixa de plástico, aquilo amassa, perde-se a fruta, estraga e, sob um certo aspecto, até contamina. Mas evoluiu a questão? Evoluiu, porque eles entenderam isso e eles estão estudando uma medida híbrida, pelo menos esses que vêm adequadamente, entendeu? De países acreditados pela Anvisa, porque também não basta vir. É preciso que a Anvisa considere o país exportador para nós dessa fruta como um país que tem os mesmos critérios rígidos de avaliação de sanidade dos alimentos que o Brasil tem. Uma questão está prevalecendo o bom senso, pelo menos o Sem caminho. Sem dúvida, a gente tem esperança que a gente sabe que isso não funciona de forma rápida, mas ainda que lentamente vem evoluindo e a gente tem sentido muito boa vontade e muito bom senso por parte das autoridades. De Santos, Dr. Wagner, e de Brasília, Dr. Paulo Cury. Infelizmente estamos encerrando, mas eu não quero terminar sem falar. Já foi meia hora, foi tão fácil. Sem falarmos rapidamente, para encerrar.
Nós temos 1 minuto, está ali o Paul cobrando. Alfandegamento dos armazéns das empresas fornecedoras a navios. Mas tem que ser rápido. Não dá para falar. A gente volta no próximo. A gente volta no próximo. Só que no Brasil, no mundo inteiro, o fornecedor de navio pode ter área alfandegada fora da área portuária. E no Brasil não pode. Então nós sofremos uma concorrência árdua dos outros países. Os navios deixam de comprar no Brasil para comprar fora de colegas nossos que podem alfandegar mercadorias. Olha, eu tenho 2 programas ou 3 para falar sobre isso. Quando não tiver pauta, me chama, que isso me emociona. É uma coisa que eu espero, antes de me aposentar, conseguir para a nossa categoria. Mais um alerta, está aí, Sérgio Aquino, também presidente do CAP, está aí outro assunto importante para a gente debater, principalmente no âmbito do CAP. Infelizmente, nosso programa correu bastante, significa que o conteúdo fluiu naturalmente. Eu agradeço o Geraldo César Perotti mais uma vez pela oportunidade, pela conversa e pela entrevista, e se Deus quiser, em breve estaremos aqui novamente debatendo esses e outros assuntos, porque o ACS na TV é um programa da nossa Associação Comercial de Santos. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado, um abraço para você e parabéns pelo programa, que já está se tornando uma referência na região. Parabéns a Michael Tim, parabéns a Vicente do Vale, que teve a iniciativa. A nossa diretoria, né? E a você e a nossa diretoria, você que conduz o programa. Tenho certeza que vai se tornar, dentro em breve, um programa obrigatório, se é que já não é. Muito obrigado. Geraldo César Perotti foi o nosso convidado de hoje. Fique com a gente sempre. Seja feliz.